CBN Campinas. Falar sobre a situação do caso Ouro Verde, e o André Berenguel vai trazer todos esses detalhes do que aconteceu, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Só duas menções aqui a dois ouvintes que mandaram mensagens pelo WhatsApp da CBN Campinas. Isso era uma coisa que ia acontecer. Vamos lá. Vou aqui trazer o relato do Alexandre Torres. Ele disse: isso foi noticiado, a gente trouxe aqui no CBN Campinas, mas a gente fez aquela ressalva, né? Ministério da Saúde autorizou a aplicação da segunda dose de reforço ou a quarta dose da vacina da Covid para 40 anos ou mais, como a gente disse. O Ministério da Saúde autoriza, e aí faz essa remessa de vacinas para os estados, e os estados aí distribuem para os municípios. Os municípios têm que ter, então, as doses disponíveis para esse contingente, já que o contingente estava para 50 anos. Isso a gente foi checar ao longo do dia e Campinas disse que não vai abrir enquanto não tiver. Foi o que ela fez quando abriu para 50 anos. Falou, enquanto não tiver doses suficientes para essa faixa etária, eu não posso abrir. Outras cidades podem até abrir e tal, a procura não está tão grande e assim segue. Campinas ainda não abriu. Então o que aconteceu? O Alexandre tem 48 anos, compareceu hoje ao posto de saúde do Taquaral e não foi permitida a aplicação sob alegação que não está liberado ainda. Campinas ainda não liberou. E de que e aí? Ele fala assim, anunciam só para dizer que estão aplicando vacina, mas na verdade o Ministério da Saúde não conversa com os municípios. É isso que acontece por várias vezes. Esse é o relato do Alexandre Torres. O Edilson aqui de Campinas foi lá no posto de saúde de São Bernardo. Achei que tivesse sido liberado a vacinação para pessoas acima de 40 anos, mas me informaram que apenas na capital paulista. Campinas não, Campinas ainda não. Por sinal, a capital estava fazendo até um escalonamento, era 45 anos. Ainda está dependendo das doses serem enviadas para os municípios, para as DRS, né? Para que sejam enviadas para cada unidade de saúde e assim essa faixa etária seja contemplada. Da última vez que aconteceu isso, que o Ministério da Saúde anunciou uma liberação para 50 anos ou mais, Campinas foi liberar a partir de uma quinta-feira. Lembrando que a decisão foi no final de semana. A liberação agora para 40 anos aconteceu ontem, pela manhã. Só que tem todo esse trâmite logístico, então Campinas ainda não liberou, porque ainda não tem as doses suficientes disponíveis para fazer essa vacinação. Mas hoje, amanhã, mais tardar, quarta-feira, esta semana, isso aí deve ser já liberado. Mas fica realmente esse problema na comunicação. Obrigado, viu, Alexandre? Agradecendo também o Edilson, que mandou seu recado aqui no WhatsApp da CBN Campinas, o 19 991869070. Agora sim, como a gente falou, o André Berenguel que traz pra gente toda essa decisão do STF faz com que a Operação Ouro Verde, aquela de 2017, aquele escândalo, né, do desvio de dinheiro do hospital aqui em Campinas, essa operação voltou a estaca zero. Em decisão monocrática, o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, julgou que não é de competência da 4ª Vara Criminal da Justiça Estadual em Campinas julgar a ação penal do caso Ouro Verde, deflagrado pelo Ministério Público em 2017. Ele determinou que o caso seja reiniciado, agora em esfera federal. No despacho do último dia 17 de junho, Moraes acolheu os argumentos apresentados pela defesa de um dos réus do caso, Orlando Perez Neto, de que houve uso de verba federal do SUS durante o período do contrato de gestão com a Organização Social Vitale, que é alvo da investigação no esquema de desvios de recursos públicos do Hospital Ouro Verde. Na decisão, Moraes cita que, abre aspas, nessas circunstâncias em que os documentos trazidos aos autos indicam que as condutas criminosas atribuídas ao paciente envolvem recursos do SUS, há de incidir realmente o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde, fecha aspas. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes considera, abre aspas, diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça Estadual e prosseguir e julgar a ação penal, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Campinas,
e determinam a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal. Fecha aspas. O caso Ouro Verde foi deflagrado em 2017 e foi desmembrado em 3 fases. Em âmbito estadual, a Justiça aceitou as denúncias do Ministério Público contra 18 pessoas, entre empresários, ex-servidores e funcionários ligados à organização social. Atualmente, todos estão em liberdade. O prejuízo causado no suposto esquema de corrupção está calculado em 42 milhões de reais. De Campinas, André Berenguel. Esse é um caso que chama a atenção, né? A gente vem acompanhando esse caso desde 2017, operação deflagrada, né? Praticamente ali no final do ano, outubro, novembro, se não me engano foi novembro, né? De 2017, e a gente vai para quase 5 anos de que toda essa operação aconteceu, as prisões foram feitas, depois tudo isso foi já julgado, algumas fases já julgadas, né, na Justiça Estadual, e agora tem essa reconsideração, decisão aí que transfere o caso para a esfera federal. Para a gente conseguir tentar entender um pouquinho sobre essa situação, estamos em contato neste momento com o vice-presidente da OAB Campinas, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo Braga. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN Campinas. Doutor Paulo Braga, é aquela situação que a gente se pergunta, são quase 5 anos, né, de uma situação como essa. A operação começou aqui por Campinas, pelo GAECO aqui do Ministério Público, foi para a Justiça Estadual e acho que desde o início essa situação da competência já deveria ter sido provocada, mas agora, quase 5 anos passados, essa operação vai para a Justiça Federal, tem esse entendimento, o dinheiro é do SUS, né? Usando parte do dinheiro do SUS, e agora vai para a Justiça Federal. Fica um sentimento, doutor Paulo Braga, eu sei que o senhor vai explicar tecnicamente para a gente, mas fica um sentimento de que as coisas aconteceram, mas aí pro público e também para todo mundo que acompanhou, de que, ok, vai zerar, tem que começar tudo de novo, e no final das contas nada vai acontecer. Bom, Flávio, eu acho que, primeiramente, né, uma questão que você bem pontuou é essa questão de como a sociedade, né, e aqui eu digo a sociedade leiga, né, não aqueles que militam na área jurídica, mas como a sociedade enxerga tudo isso. Às vezes na sociedade causa mesmo, é natural, um sentimento de injustiça, isso não vai dar em nada, mais uma vez nada vai acontecer, enfim, eu acho que socialmente essas questões são às vezes difíceis de serem explicadas. Então esse é um ponto, eu acho que essa é uma questão que é como a sociedade enxerga tudo isso. Agora, tecnicamente falando, né, essa é uma questão que desde sempre, e aí, ou seja, desde quando esta operação foi iniciada, os envolvidos, as partes, os advogados, enfim, já diziam que não era uma competência da justiça comum, né? Então isso já é uma questão que já vinha sendo discutida, já vinha sendo falada, mas a Justiça Estadual tinha o entendimento que não, que a competência era de fato da Justiça Estadual, até por conta do desenho do modelo do SUS, que é uma atividade de saúde descentralizada. E se compreendeu na Justiça Estadual, inicialmente, que esta competência era, sim, da Justiça Estadual. Mas esta questão seguiu, esta questão da competência seguiu, e as partes chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que na última semana o ministro Alexandre de Moraes, salvo engano, ele era o relator, entendeu que, de fato, a competência, neste caso, para julgar os envolvidos e dizer se devem ser absolvidos ou devem ser condenados,
é uma competência da Justiça Federal, né? E por conta desta decisão, o processo deve retornar, ele deve, digamos assim, recomeçar. Se aproveita o que é possível de ser aproveitado, mas o que não for possível, justamente por conta desta incompetência declarada, essa incompetência, quando a gente diz aqui, até para que os ouvintes possam entender, é uma incompetência relacionada numa divisão de tarefas, não é, Flávio? Divisão de tarefas de quem é que deve julgar, a Justiça Comum ou a Justiça Federal. Então, o Supremo disse, olha, essa matéria não é da Justiça Comum, essa matéria é lá da Justiça Especializada, é lá da Justiça Federal, da Justiça da União, porque envolve verba do SUS, e aí a União tem interesse, a Constituição diz lá no seu artigo 109 que a competência é da Justiça Federal. E aí os atos processuais que não forem possíveis de aproveitamento serão certamente anulados e serão repetidos, né? Então essa é a dinâmica, né? Os próximos passos do que vai acontecer, né? Doutor Paulo Braga, até para a gente conseguir entender um pouquinho sobre o que pode ou não pode ser aproveitado, porque a gente fala de um reinício, né? Vai lá para a Justiça Federal. Por exemplo, aqui em Campinas, o GAECO, do Ministério Público Estadual, fez, junto com a Justiça Estadual, né, uma delação premiada de alguns membros aí acusados de praticarem esse crime no Hospital Ouro Verde. Por exemplo, essa delação premiada que foi feita com o Ministério Público Estadual, junto com a Justiça Estadual, isso também caiu por terra ou não? Isso precisa agora ser confirmado perante a Justiça Federal. Mas um ponto é importante, que é preciso verificarmos qual é a extensão desta decisão, né? Se esta decisão já previamente disse quais atos devem ser objeto, né, de anulação, que devem ser repetidos, e quais atos que podem ser aproveitados. Como regra, Flávio, se me permite dizer, como regra, nestes casos, a competência é absoluta da Justiça Federal, portanto, tudo que foi decidido deve ser anulado. Esta é a regra, né, da declaração de anulação de todos os atos que tenham sido praticados pela Justiça Estadual, justamente por conta dessa questão da competência absoluta, uma competência que não admite, digamos assim, prorrogação, né? É uma situação que chama bem a atenção, né? Porque são praticamente aí 5 anos e não tem como a gente não lembrar da situação também da Lava Jato, porque foi também a partir dela, foram praticamente 10 anos, né, de tramitação, e após todo o julgamento, passando por Curitiba, passando pela segunda instância, passando por STJ, eis que, no caso do triplex envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a competência passa a ser de Brasília, depois de tanto tempo de tramitação. E com isso, tudo anulado e começando tudo de novo. Caso que a gente pode até colocar assim, não é um caso de... não foi inocentado neste caso. A situação é que foi anulada e podendo ser aí prescrito alguns crimes. Essa é uma situação que daí tecnicamente, eu sei que o senhor explicou aqui pra gente, mas socialmente, como o senhor mesmo citou, é algo que causa certa indignação por causa dessa demora de se definir essas coisas técnicas que parece ser uma coisa bem simples, mas que leva-se muito tempo e aí causa esse impacto social. De fato, né, eu acho que você, aliás, até bem pontuou, né, foi muito feliz nesse paralelo com a questão também da operação, chamada Operação Lava Jato, né? Nós temos, socialmente, e eu repito isso, até se me permite, é difícil explicar e a sociedade entender, mas é necessário, Flávio, né? É o preço da democracia. O preço de vivermos uma democracia é isso, ou seja, eu só posso ser julgado por uma justiça que efetivamente tenha previamente
as prerrogativas conferidas pela Constituição Federal para me julgar, né? Essa regra do juiz natural, né? Então, eu não posso ser julgado, condenado, absolvido por uma justiça que não seja aquela que a Constituição disse previamente, é a responsável em julgar esta matéria. O que talvez seja preciso revisitar é esta questão de tempo, né? Porque não é a primeira vez que isso ocorre, certamente isso ocorrerá em outras oportunidades. O processo tem um desenrolar, muitas vezes até uma sentença condenatória ou absolutória, e lá na frente ele vem a ser anulado e nós temos que voltar tudo para trás. Então eu penso que talvez seja preciso remodelar esta questão, justamente para que a sociedade não tenha esta sensação de impunidade. Mas é preciso dizer, esta sensação de impunidade, ela não pode sobressair, né, a essa questão da competência, porque a sociedade também precisa, e ouso dizer, em uma opinião pessoal, precisa ainda mais de segurança jurídica e ainda mais de tranquilidade de saber, olha, se praticar um crime, algum delito, enfim, serei julgado por uma autoridade judiciária competente. É difícil, isso muitas vezes, repito, na sociedade até causa um mal-estar, uma sensação de impunidade, mas é um preço, e um preço pequeno, que se paga por ver em uma democracia. Isso é indispensável, isso é, aliás, inegociável. Não é a autoridade judiciária competente, tem que ser julgado perante a justiça competente. Repito, talvez tenhamos que rever esta questão, estas questões de prazo, de mecanismos, né, para que o processo não chegue lá no fim, tenha que voltar para trás. Mas é uma regra prevista na Constituição, deve ser respeitada para o bem da própria sociedade. Nós tivemos, como você bem colocou, recentemente este caso da Lava Jato, tantos anos, e que foi anulada. Talvez, se tivéssemos tido uma decisão do Supremo Tribunal no passado, nesse sentido, nós teríamos socialmente um impacto menor, teria causado um impacto menor na sociedade, porque o tempo, né, ele acaba trazendo isso de forma natural. Mas, a parte destas questões, esta regra, de fato, de competência, indiscutivelmente, é um dos pilares, digo, do direito, do processo e da própria sociedade. Neste caso, no Ouro Verde, ao que parece, então, o processo deve ser encaminhado à Justiça Federal e teremos que, abre aspas, né, começar novamente. Mas é isso que diz a Constituição e é isso que, de fato, a sociedade espera e precisa. Paulo Braga, vice-presidente da OAB Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender novamente a CBN. Imagina, Flávio, eu que agradeço a você, a Rádio CBN, espero ter contribuído de alguma maneira, e aos ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com Paulo Braga sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Reconsiderando essa situação do caso Ouro Verde, investigado aqui pelo Ministério Público Estadual, também julgado pela Justiça Estadual, agora transferindo tudo para a esfera federal e tudo voltando praticamente à estaca zero, quase 5 anos depois, né, da operação deflagrada. São 10h30. Rede CBN, top de 5